Já de início, eu queria te dar duas notícias. Uma notícia ruim e uma notícia boa. Qual que você quer receber primeiro? Não ouviu o que você respondeu. Nem teria como. E se eu começar a ouvir, você pode me internar, que pode ser que eu esteja ficando doido. Eu, em geral, prefiro receber notícia ruim primeiro. Quando tem duas, assim, uma boa e uma ruim, eu prefiro receber logo a ruim de uma vez e acabar com o sofrimento. Então eu vou dar logo a notícia ruim pra você. É o seguinte, eu fico até um pouco incomodado de ser eu a dar essa notícia pra você se você já não estava sabendo. Mas a notícia ruim é que todos nós vamos morrer um dia. Tá sabendo? Eu também, você vai, todo mundo vai virar pó. Bom, mas tem uma notícia boa. Se um dia, por um lado, né? Se um dia nós todos vamos morrer, e ninguém tem pressa para chegar esse dia, isso significa que os outros dias todos a gente vai estar vivo. Olha que maravilha, a gente está vivo agora, eu e você estamos aí conversando, vivíssimos, né? Quer dizer, eu espero que você esteja vivo. Isso pode parecer uma grande bobagem, mas por detrás dessas palavras tem uma reflexão até bem profunda, viu? Eu sou o Padre Fernando Clemente, sou missionário do Sagrado Coração e estamos começando mais um vídeo de comentário ao Evangelho do domingo. Tá, Padre, o que tem a ver saber que a gente vai morrer e saber que os outros dias todos a gente está vivo? O que isso tem a ver com o Evangelho desse domingo? Ora, tudo a ver. Nós estamos começando o mês de novembro, esse domingo que já está se aproximando, será o dia 1º de novembro. É o penúltimo mês do ano civil, quer dizer, já estamos acabando o ano. E já estamos nos encaminhando também para o final do ano litúrgico. Eu já, em outros vídeos, e acredito que no início do tempo pascal, a gente conversou sobre isso. Está aqui no canal, né? Mas a gente conversou um pouco sobre a diferença entre o ano civil, que é esse que começa em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro, e o ano litúrgico, que é o ano no qual a igreja, ou seja, todos nós, procuramos recordar a vida de Jesus Cristo e os acontecimentos da nossa fé, de maneira que ao longo de um ano a gente passa meditando todo o mistério do nascimento, pregação, paixão, morte e ressurreição de Jesus, e meditamos a sua segunda vinda, né? A sua vinda triunfal, quando ele virá finalmente instituir o seu reino definitivo. Nós iniciamos o ano litúrgico com a celebração do Advento, que geralmente começa no fim do mês de novembro, mas varia, como começa num domingo, não tem uma data fixa, né? Com o Advento preparamos a vinda de Jesus, recordamos o seu nascimento depois do Natal, e depois ao final do ano litúrgico, no final do tempo comum, que engloba um pouco mais de 30 domingos, né? Nós já acabamos de celebrar o 30º domingo. No último domingo do tempo comum, com o qual a gente encerra o ano litúrgico, nós celebraremos a festa de Cristo Rei, recordando justamente essa vinda futura, a instituição definitiva do reinado de Cristo, né? Então nós já estamos chegando, né? Esse seria o 31º domingo do tempo comum. Então daqui a pouquinho acaba o ano litúrgico também. Então, chegando ao final do ano civil e do ano litúrgico, aparecem duas festas que estão coladinhas uma com a outra e que nos fazem recordar que, do mesmo jeito que o ano litúrgico e civil chegam ao fim, a nossa vida aqui nessa terra também chegará ao fim. Uma festa muito antiga, me parece, se eu não estou com a memória ruim, que foi instituída ali no século IX, né? Tem mais de 1000 anos, portanto, que essa data
o 1º de novembro é dedicado a celebrar todos os santos. E mais ou menos desse mesmo período, ou seja, mais de 1000 anos atrás, lá na França, em um mosteiro, né, numa cidadezinha chamada Cluny, o abade desse mosteiro, o superior desse mosteiro, começou a celebrar no dia seguinte ao dia de Todos os Santos, né, ou seja, no dia 2 de novembro, começou a celebrar a memória de todos os falecidos. Depois, com o tempo, essas duas festas se espalharam para a igreja no mundo inteiro, mas primeiro começaram regionais, né? E ambas se relacionam justamente com a ideia do fim, da finitude. Nós, por um lado, no dia 1º de novembro, celebramos todos aqueles irmãos e irmãs a quem nós chamamos de santos, ou seja, gente que viveu nessa terra profundamente identificada a Jesus Cristo, viveu tão bem o Evangelho, viveu tão parecido com Jesus, que a gente pode dizer com toda certeza que está na eternidade junto de Deus, está no céu. Santo, santa, não é outra coisa a não ser a gente dizer que essa pessoa está com certeza no céu. Porém, de algumas pessoas a gente pode chegar bem próximo da certeza de que a pessoa realmente está junto de Deus. Porém, das bilhões de pessoas que estão nesse momento na face da Terra e dos inumeráveis seres humanos que já passaram pela Terra, os outros tantos, se de um certo número a gente pode até arriscar dizer com certeza que estão no céu, os outros a gente não tem como saber, né? A gente os confia, portanto, à misericórdia de Deus. Então, se num dia, no dia 1º, a gente celebra aqueles que estão no céu, no dia 2 a gente celebra aqueles cujo destino após a morte segue sendo um mistério para nós. Recordamos então no dia 2, não apenas os que temos certeza que estão no céu, mas também todos aqueles que já faleceram. Então percebe que uma festa é bem ligada à outra e as duas de uma maneira ou de outra estão ligadas ao final da vida? Ok, posto isso, e antes de a gente entrar no Evangelho, que aliás eu já adianto para você qual que é a citação bíblica, para o caso de você querer ir procurar lá na Bíblia, né? A gente vai ouvir o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Comecinho do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. São as bem-aventuranças, né? Se quiser dar pausa no vídeo, procura lá na Bíblia ou pega uma liturgia como essa aqui que eu estou usando, tá? Pois bem, antes de a gente entrar no texto do Evangelho, tem uma outra coisa que eu penso que seria importante de a gente entender, né? Quando a gente fala de santo ou de santa, talvez na nossa cabeça, por causa da nossa criação, por causa da nossa catequese, ou até por coisa da nossa própria cabeça mesmo, a gente pode imaginar que santo ou santa é meio que um super-herói, né? É uma pessoa que foi dotada por Deus de superpoderes, tais como fazer milagres. Inclusive nas histórias dos santos, às vezes a gente vê alguns relatos que beiram o inacreditável, né? Imaginamos então que o santo ou a santa é uma pessoa que já veio pronta, já nasceu santo, né? E que ganhou de Deus superpoderes para realizar milagres. Então, nesse sentido, se a gente pensa desse jeito, a gente acaba acreditando que o santo ou a santa é um super-humano, né? Um super-homem, uma Mulher Maravilha. É como se não fosse que nem a gente, não fosse que nem eu e você. E se não é que nem eu e você, a gente pode cair nesse outro erro, que é o de pensar assim, então isso aí é para tal coisa, tal outra coisa é para quem é santo. Eu não sou, nunca vou ser, nunca fiz milagre. E a gente acaba
meio que abrindo mão, né, largando mão da tentativa de ser uma pessoa melhor, que não é outra coisa a não ser o caminho do Evangelho, né? Então, se você pensa desse jeito, com você eu quero fazer esse esforço. Joga no lixo essa ideia, que não presta para nada, né? Quem que é o santo? O que é a santa? Então, santo ou santa é uma pessoa, um batizado, uma batizada, que nem eu e você. Eles eram seres humanos como nós, que tinham os seus pecados também, que às vezes erravam. Santo não é quem nunca pecou. Uma vez eu falei isso numa missa, o pessoal olhou para mim com um olho desse tamanho, como se eu estivesse dizendo uma heresia. Eu não estou falando uma heresia. A única que não pecou foi a Virgem Maria, e foi por privilégio do Altíssimo. Os santos todos, em algum momento da vida, caíram, pecaram, às vezes até o fim da vida. Santo, portanto, não é quem não peca, até porque eu acho que isso seria impossível, né? Somente é possível para Deus, e ele realizou isso na Virgem Maria. Santo ou santa é aquela pessoa que, ao conhecer a proposta de Jesus, essa proposta de mundo novo, né, que ele chama de reino de Deus, que é tentar viver uma vida pautada na misericórdia, no perdão, viver esses valores que Jesus pregou, né, amar o próximo como a si mesmo, não ficar indiferente à dor do outro, não fazer acepção de pessoas que viveram isso assim, com o maior empenho possível. E quando erravam nesse empenho, tentando, né, não desistiam do caminho, tentavam de novo, recomeçavam. Isso que faz a santidade de uma pessoa. O desejo de sempre tentar de novo, nunca desistir, não se cansar de ser bom, de ser boa. A pessoa que levou uma vida inteira desse jeito, a pessoa que levou uma vida inteira fazendo da vida dos outros um céu e não fazendo da vida dos outros um inferno, aí, passado algum tempo, a igreja diz: essa pessoa que passou a terra, a sua vida inteira fazendo bem, fazendo o céu, sem dúvida nenhuma agora está também no céu junto de Deus. A morte eternizou aquilo que a pessoa já vinha tentando ser aqui na terra. Não sei se me explico bem. Então, quando acontece aquilo que a gente chama de canonização ou beatificação, né? A beatificação é um estágio antes, no qual a gente estende o culto àquela pessoa que foi beatificada somente a um lugar. A canonização depois é para a igreja inteira, né? Quando a gente diz que a pessoa foi canonizada, é só um outro jeito de dizer, com certeza essa pessoa está no céu, né? Conhecemos muitos santos e santas que foram beatificados, canonizados. Recentemente tivemos a beatificação desse jovem, muito recente, a vida dele aconteceu muito recentemente, que é o Beato Carlos Acutis, né? Conhecemos muita gente que temos por santos e santas, de quem nós pedimos a intercessão, porque acreditamos que se nós aqui na Terra podemos rezar uns pelos outros, quem está em Deus pode rezar muito mais e muito melhor, né? É isso que é a intercessão, né, que a gente pede para os santos. Nós não cremos que o santo é mais do que Deus, ou o santo é um subdeus, né? Não, é um irmão na fé que viveu o Evangelho melhor do que nós, de quem a gente pede ajuda, para quem a gente pede a intercessão, né? Então, se por um lado nós conhecemos muitos desses, dedicamos igrejas em honra deles, São Francisco, Santo Antônio, São Domingos e outros tantos santos que você possa se lembrar, existe uma infinidade de outras pessoas que também estão no céu e que de repente não foram canonizadas, não ficaram conhecidas, de repente pessoas até que a gente conhece, né? Avô, avó, gente que a gente tem certeza que viveu o Evangelho com profundidade. Então é por isso que existe o Dia de Todos os Santos, né? É o dia de lembrarmos e admirarmos e tentarmos imitar o exemplo de todos aqueles que viveram o Evangelho com profundidade, sejam eles canonizados
ou não. Né? Quando a igreja canoniza alguém, com isso eu termino esse falatório inicial, não está dizendo que ela lá no céu, como se o céu fosse um lugar, né? E que tivesse, igual quando você vai num show, tem o camarote, tem a pista, né? Então, o santo ele estava aqui na pista. Ah, foi canonizado, então sobe ele pro camarote, vai ficar lá mais perto de Deus. Não, né? Tá no céu, é céu, não importa, não tem mais céu e menos céu, é céu. A canonização é só a afirmação, né? É a certificação, né? Essa pessoa está no céu, realmente. Pois bem, dito isso tudo, pensamos então que a vida deles é um exemplo. Quando eu digo que lembro que tive professores muito bons, você poderia me perguntar o que é um bom professor para você? E eu diria, um bom professor é um professor que sabe a matéria, sabe o assunto, mas não sabe só para si. Ele sabe também transmitir o conhecimento. Isso que faz um bom professor, né? Um professor que tem didática. Lembro-me de vários que tive, professores bons. Eu, inclusive, sei definir o que é um bom professor. É um professor que sabe ensinar. Concorda comigo? Como que a gente poderia dizer, como a gente poderia definir o que é um bom ser humano? Um bom professor é fácil, né? Alguém que sabe ensinar. Mas e uma pessoa boa? Como é que a gente define uma pessoa boa? Ora, você poderia dar uma série de adjetivos aí, falando que a pessoa boa é aquela pessoa que é caridosa com os outros. Alguém pode ser que diga, a pessoa boa é a pessoa que tem poder, é a pessoa que é bem sucedida, é a pessoa que tem dinheiro. Outro poderia dizer, bom mesmo é aquele que se faz respeitar pela violência. Então se percebe que quando a gente fala de o que é uma pessoa boa, pode haver diferenças de compreensão do que é ser bom. Nós, que somos discípulos de Jesus Cristo, recebemos de Jesus um mapa, ou melhor, uma receita do que é ser bom. Essa receita é o que a gente vai ouvir hoje em Mateus 5, que é o que a gente chama de bem-aventuranças. No espírito, antes de falarmos do texto bíblico, no espírito disso que estamos celebrando, né? Celebrar aquilo que acontece no pós-morte, né? Celebrar os santos e as santas e celebrar o dia de finados. Por que nós somos chamados a ouvir esse trecho do Evangelho? Ora, volto naquela brincadeira do início. Se nós iremos morrer um dia, é bom que saibamos que os outros dias não estamos mortos, estamos vivos. E se queremos ter uma vida plena, uma vida eterna já aqui, precisamos aprender a viver bem. Essa receita de Jesus é uma receita para o nosso bem viver, para aprendermos a sermos pessoas melhores. Então vamos ouvir agora, né, meditando o exemplo dos santos, olhando para os santos de nossa devoção, pensando que um dia chegará a nossa hora, nós iremos partir. Então, como, já que ainda não partimos, como podemos viver melhor aqui na Terra? Ouçamos o que Jesus nos ensina. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Olha, gente, a gente poderia fazer uma análise linha a linha desse texto e no o contexto que ele está no Evangelho de Mateus, esse grupinho de capítulos que eu sempre cito e já falei em outros vídeos que eu acho que todo mundo tinha que ler, que é o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. A gente podia ir linha por linha, ver cada significado, né? Por que Jesus subiu no monte, por que se sentou, né? Ver que tem 7 verbos exatamente, né? E Jesus subiu, abriu a boca, começou a ensiná-los. Podíamos ir fundo nisso aqui, mas eu acho que talvez fosse melhor a gente ir por um outro caminho. A gente pode fazer isso outro dia. Aliás, esse texto já saiu na liturgia. Eu me lembro que eu já falei sobre ele antes aqui no canal mesmo. Depois você pode ouvir para trás aí. Não me lembro agora qual domingo foi. Mas eu acho que para a gente levar para a vida prática e transformar o Evangelho em vida, eu vou pensar algumas informações, tá bom? Depois dessa introdução toda, eu acho que vamos olhar aqui para a Palavra de Deus só para alguns pontos. Eu dizia que isso aqui que Jesus apresenta para a gente é um modelo, é a receita de uma vida feliz, uma vida bem-aventurada. Bem-aventurado é que a gente não fala isso no dia a dia, né? Mas a gente poderia traduzir de um outro jeito, como de fato em algumas Bíblias é colocado uma outra expressão. Em algumas traduções você vai encontrar assim: felizes os pobres. Eu ainda traduziria de um outro jeito, né? Eu acho que a gente poderia traduzir assim: ao invés de falarmos bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, a gente poderia dizer assim: a felicidade nessa vida é quando somos pobres, porque nosso será o reino do céu. Bem-aventurados a gente pode dizer por felicidade. Felicidade na vida é isso, né? Só que se a gente começa a fazer a tradução desse jeito, pode ser que de imediato a gente já crie um grande ponto de interrogação. Mas como assim felicidade é quando a gente é pobre em espírito? Por quê? Como assim? Será que Jesus está elogiando? Por exemplo, a gente pode dizer que felicidade mesmo é passar fome, é você não ter dinheiro para comprar remédio, é você passar privação. Será que a gente pode dizer que o pai que vê o filho com fome é feliz? A gente pode dizer que isso é felicidade? Ora, comparando inclusive com outras falas de Jesus e comparando com o Antigo Testamento, a gente percebe que a palavra de Deus tem uma preocupação muito grande com o pobre, né? E em muitas ocasiões, no Antigo e no Novo Testamento, a gente percebe Deus pedindo o cuidado com os pobres de uma tal maneira que já não haja pobres entre nós, né? Quando o povo de Israel vai entrar na Terra Santa, né, uma das leis que Deus dá ao povo é essa: não haja necessitados entre vós. E no Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos, a gente vê, né, nos primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos, dizendo que os discípulos de Jesus Cristo, as comunidades, colocavam tudo que tinham em comum, de maneira que tudo era de todos e não havia necessitados entre eles, né, diz o Atos dos Apóstolos. Então, se a pobreza, a miséria, a necessidade não é agradável a Deus, o que Jesus está querendo dizer com bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus?
Em alguns outros momentos do Evangelho, Jesus também critica os ricos. Você já deve ter notado. Você lembra de uma passagem que Jesus fala: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus? A questão não está exatamente nisso aqui, na quantidade de dinheiro que alguém tem ou não tem, mas a maneira como o coração da gente se relaciona com os bens materiais. Ter um coração de pobre, ser pobre em espírito, é saber que aquilo que saiu no Evangelho esses dias, inclusive, por mais coisas que possamos vir a ter, a felicidade não consiste na quantidade de coisas que temos. É possível ser feliz com muito pouco. Claro, Deus não quer que ninguém passe fome, Deus não quer ninguém passando privação, mas também não é justo aos olhos de Deus e também aos nossos, não precisa nem fazer muito esforço para perceber isso. Não é justo que numa sociedade haja gente que passe mal de tanto comer e gente que não tenha o que comer, que haja ricos, absurdamente ricos, enquanto uma grande maioria passa necessidade. Não é justo, é pecado, né? Então, é preciso olhar com cuidado também na nossa relação com aquilo que existe, com as coisas criadas, com as coisas físicas, né? Elas são importantes. É preciso ter o que vestir, é preciso ter o que comer, é preciso ter como se divertir, né? Mas isso não resume a vida, né? A gente pode ter 1 milhão de coisas e estar afundando na depressão, né? Felicidade mesmo, então, é quando a gente tem um coração de pobre, um coração desprendido. Essa é a primeira dica de Jesus para quem quer viver bem. Ter um coração de pobre, um coração desprendido. Depois, a segunda bem-aventurança. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Como assim felizes os aflitos? A gente pode pensar em aflição imediatamente como sendo sinônimo de dor, né? E inclusive por um bom tempo na igreja, sobretudo na espiritualidade do século XIX, né, principalmente ali, se valorizava a mística do sofrimento, né? Às vezes falava-se quase como se Deus gostasse de nos ver sofrer, de nos ver fazendo jejuns infinitos, de pessoas desmaiando de fome, como se Deus se regozijasse, babasse de alegria de ver os seus filhos sofrendo, né? E se alguém tem uma cabeça um pouco nessa direção, vai ler isso aqui, bem-aventurados os aflitos, e vai pensar, nossa, então realmente Deus gosta do sofrimento. Mas não, aflito, a palavra que é usada em grego, a gente poderia atribuir ela um outro significado, né? É o significado do estar inconformado, né, com alguma coisa. Por isso, aflito. Mas como assim inconformado? Sabe você olhar para o mundo e pensar assim, gente, não pode ser certo, não pode ser justo que as coisas sejam assim, né? Eu não consigo me acomodar, me conformar com a ideia de que haja gente sofrendo, que haja gente passando fome, que haja gente falando em nome de Deus barbaridades. Então, bem-aventurado, feliz o coração que se sente inconformado. Porque quando a gente começa a falar assim, tá bom, isso aí nunca vai mudar, as coisas sempre foram assim, aí começa um processo de infelicidade na vida da gente, né? A gente deixa de nadar, né, e deixa a vida ir afogando a gente. Não, felizes os inconformados, felizes os que estão aflitos, né? As coisas podem ser diferentes, um novo mundo é possível. Esse que é o anúncio do reino de Deus, inclusive. Jesus anunciava o tempo todo, as coisas podem ser diferentes. Jesus, por assim dizer, tinha um coração aflito, né? Um coração inconformado. Então, felizes os que têm um coração inconformado, porque eles serão consolados. Consolar é uma palavra muito interessante, né? Com mesmo, né? Estar junto. Solar, né? O que está só, né? O que está solo, o que está sozinho. Então, consolar é colocar-se com o que está sozinho. Consolar é isso.
Então, Deus é o nosso Consolador. Aliás, é um dos nomes do Espírito Santo, não é? Então, aquele que tem um coração inconformado, sinta-se feliz. Você não está sozinho. E a pessoa que está te acompanhando no seu inconformismo com o mundo não é qualquer um, é o próprio Deus. E mais do que isso, né? O reino de Deus, a comunidade dos discípulos de Jesus Cristo, está recheado de mulheres e homens inconformados, gente que sonha um mundo novo. Bem-aventurados esses. Vamos em frente. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Manso é um atributo que Jesus dá a ele mesmo, inclusive, né? Ele fala: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mansidão não significa passividade. E, aliás, eu queria até fazer um link, né? Vou saltando algumas bem-aventuranças, mas ligando já com essa, já nas últimas, né? Que Jesus fala: bem-aventurados, a tradução nossa é os que promovem a paz, né? Essa palavra em grego é bem-aventurados os construtores da paz, os fazedores da paz. Então, mansidão, pacifismo são atributos de não quem seja passivo frente às injustiças do mundo, mas atributos de quem, frente à injustiça do mundo, não deixa que a maldade do mundo os faça maus. Não deixa que a violência do mundo os faça violentos. Quando a gente pede no Pai Nosso: mas livrai-nos do mal, né? Que Deus livre a gente do mal olhado, Deus livre a gente de cair um raio na cabeça da gente. Não é nada disso. Livrai-nos do mal é livrai-nos da maldade, livrai-nos de sermos maus, né? Ser construtor da paz é ser pacifista. Lembro sempre da figura de gente como Martin Luther King, de gente como Mahatma Gandhi, né? Mahatma Gandhi foi um homem que fez uma verdadeira revolução, mas sem nunca conclamar o uso de armas. Fez a libertação da Índia. Aliás, um filme que eu recomendo muito, ganhador de muitos Oscars, é Gandhi, né? O nome chama um filme de 3, 4 horas, mas vale a pena, vale muito a pena. Figuras como essas, né, que se firmaram no pacifismo, na não violência, como o próprio Jesus. Jesus era um pacifista, Jesus era um não violento. Esses construtores da paz, o texto fala que serão chamados filhos de Deus. Serão chamados. É uma expressão que está na voz passiva, né? Serão chamados. Mas quem é que vai chamar eles de filhos de Deus? Na Bíblia, muitas vezes a gente encontra esse... para usar um termo de teologia, né? Para você achar que eu sei alguma coisa que eu não sei coisa nenhuma, né? Mas na Bíblia, quando a gente encontra esses verbos no passivo, né? Quase sempre o sujeito deles é Deus. Então, quando a gente vê que os fazedores da paz serão chamados filhos de Deus, não serão chamados pelo povo, serão chamados pelo próprio Deus. É Deus quem vai olhar para o fazedor da paz e dizer assim: esse é meu filho, igualzinho a mim. E como é que a gente sabe como é que Deus é? Quem quiser conhecer Deus, olha para Jesus Cristo, né? Jesus Cristo era um fazedor da paz. Então, quem se faz fazedor da paz, se faz filho de Deus, é reconhecido por Deus como sendo seu filho. Então, aqui a gente tem alguns valores, né? Poderíamos somar outros, mas pela hora adiantada eu não vou me prolongar muito. Mas a receita de um mundo novo e a receita da felicidade, que é a receita da santidade. Santidade e felicidade podem ser considerados sinônimos, né? Pelo menos do ponto de vista cristão. A receita para isso passa pelo desprendimento, passa pela misericórdia, passa pelo inconformismo, passa por sermos fazedores da paz. Em suma, fazer-se que nem Jesus, tentar ser o que ele foi. Porque se nós queremos ser santos, e nós queremos ser santos,
se entendemos que ser santo não é uma coisa, é ser um super-homem, ser um super-herói, né? Mas é algo que é um convite para todos e todas, o santo por excelência é Jesus Cristo, é Ele que é o nosso modelo, né? Quando a gente reza o Glória na missa, né? A gente termina dizendo, porque só Tu és o santo, só Tu és o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo, então buscar ser como Ele, né? O jeito de Jesus ser é a receita de felicidade, né? Se formos santos como Ele, então seremos felizes como Ele e seremos bem-aventurados. O Evangelho termina, e com isso eu vou terminando também, falando que felicidade é mesmo, quando perseguirem e injuriarem vocês. Como que felicidade pode ser isso? Ora, se o mundo, né, se tudo aquilo que é contrário ao Evangelho de Jesus, se todos aqueles que pautam suas vidas por valores que são diferentes daqueles valores de Jesus, nos persegue, então a gente tem que ficar feliz, porque se nós fôssemos que nem eles não estariam nos perseguindo, estariam nos aplaudindo. Então, como dizia minha avó, na boca de quem não presta, quem é bom não vale nada. Então, dependendo de onde vem a crítica pra gente, a gente tem que ficar feliz mesmo, né? Uma pessoa que é violenta, ou uma pessoa que é apegada ao dinheiro, ou uma pessoa que pensa só em si mesma, que é egoísta, frente a alguém que a questiona com suas palavras e com o seu modo de ser, é muito provável que uma pessoa que cultiva esses outros valores vá dar pedrada em quem está apontando para uma vida num caminho diferente. Então, isso se deve ao fato de que são ideias díspares, né? Contrárias. Se nós somos perseguidos por aqueles que são contrários aos valores de Jesus Cristo, então é um bom sinal, né? Sinal que a gente não está indo pelo mesmo caminho que eles. Então, alegremos-nos, né? Porque será grande a nossa recompensa. Aliás, será não. Já é, né? É muito melhor a gente estar no caminho do bem, ou pelo menos tentar estar no caminho do bem. Termino por aqui. Talvez para essa semana seria uma boa tarefa, né, de casa, a partir disso que estamos vendo. Nós todos temos os nossos santos de devoção, né? Então, por que não se aprofundar na vida, né? Tentar ler alguma coisa, conhecer melhor a vida desse santo ou dessa santa que você gosta. E fazer um segundo passo. A gente não pode parar na vida do santo, né? O santo é como uma placa que nos aponta para Jesus Cristo. Tentar observar na vida desse santo ou dessa santa que você gosta o esforço dele ou dela de tentar ser como Jesus. Tenta se inspirar por isso. Talvez essa semana fosse um bom momento para a gente rever. Tem tanto filme de vida de santo, tantos livros, né? E se inspirar com essas vidas. Daqueles que são canonizados e daqueles que também passaram fazendo bem por aí, que de repente não foram canonizados ainda. Então é isso, gente. Uma boa festa de todos os santos e uma boa semana.